Boa noite. Harry. Não deu tempo de recolher as galinhas? Boa noite, Geni. Boa noite, Cláudio, Cidinha, Célio, Antônio, Carlos, Giovana, Roberval, Francisco. Boa noite a todos, a todas. Liliane, Zilmar. Hoje tá chique? O que tá chique, Cidinho? Claudinha. Elton, Giovana. Francisco, boa noite. Gercê. Eliane, boa noite. Cenário de intelectual. Não, eu não tá frio não, aqui tá quente, estou até com calor. Resolvi colocar essa camisa de manga comprida, mas me arrependi. São João de Meriti. Graça. Boa noite. Caetano, boa noite. Então, enquanto os demais não vão chegando, a gente vai conversando aqui um pouquinho sobre o nosso tema. O tema é clericalismo na liturgia, a interdição da igreja. E esse tema foi uma proposta minha, que eu fiz ao Secretariado Arquidiocesano de Liturgia, que é quem promove essas lives de liturgia, então, de 15 em 15 dias, com uma proposta de formação para os agentes de pastoral litúrgica da Arquidiocese de Belo Horizonte, também outros agentes de pastoral, mas não só, para todos os que pelo Brasil nos acompanham, que também podem desfrutar desse momento de formação. E a gente, então,
agradece a presença de todos, de todas aqui conosco para esse momento de reflexão. E a gente começou a gente divulgou essa live depois do título, né, que é Clericalismo na Liturgia, a Interdição da Igreja. Vamos conversar? Porque o diálogo e a conversa, a gente acredita que é o melhor caminho de superação das nossas dificuldades, das nossas crises, né? Como é que funciona, então? A gente faz esse momento de reflexão, eu proponho uma reflexão para vocês, e vocês, acompanhando o tema, vocês podem, então, fazer perguntas aí no chat. Esse chat, a Lorena está acompanhando, e ela vai selecionar aquelas perguntas, né, que foram feitas, porque tem algumas que são fora do assunto, outras que se repetem, então ela vai fazer uma seleção, e no final eu procuro conversar a partir das indagações, ou dos reforços, ou até das discordâncias de vocês também, sobre qualquer assunto que a gente queira falar aqui em torno desse tema, clericalismo na liturgia, a interdição da igreja. A Cidinha está dizendo ali que só falta um cafezinho com pão de queijo. É bom, né, Cidinha? É nossa especialidade, cafezinho com pão de queijo. Tá bom, muito bom. Eu vou tomar um pouquinho de água, a minha garrafinha pequenininha. Eu gostaria de começar essa conversa com vocês dizendo que o tema é um tema delicado e um tema difícil de ser tratado porque ele toca em todos nós, né? Ele atinge a todos nós, mas é uma coisa que precisa ser conversada, de fato, né? E numa live não dá para a gente tratar assim pormenorizadamente de tudo, então em algum momento eu vou fazer algumas simplificações, elas são importantes porque senão não daria tempo da gente percorrer todo o caminho. Então eu recomendo a vocês a leitura, né, de livros que podem ajudar vocês então a fazer as mesmas descobertas que eu fiz ou até mais, né? Um primeiro livro que eu tenho por referência para tratar desse assunto é o livro da Carta aos Hebreus, que é uma coisa que eu acho que a gente devia sempre ler, a Carta aos Hebreus. Porque ali a gente tem uma superação da economia do antigo templo de Jerusalém. E o Felipe conversou muito sobre isso na live sobre o sacerdócio comum dos fiéis. Então, a Carta aos Hebreus é uma boa leitura para a gente começar. Além disso, eu estou me baseando também em alguns documentos do Concílio Vaticano II, né, que vocês todos têm acesso, sobretudo da Sacrosanto Concilium e a Lumen Gentium, ok? Tem esse livro aqui do padre Francisco Taborda, jesuíta, mora aqui em Belo Horizonte, é meu professor e orientador. Ele escreveu esse livro que é excelente, A Igreja e seus Ministros, uma teologia do ministério ordenado. Então eu recomendo a leitura desse livro, eu mesmo utilizo esse livro nas aulas com os meus alunos, e o Taborda, ele tem uma profundidade e é ao mesmo tempo acessível, então vale a pena. Tem esse livro aqui, que também é muito interessante, Um Povo Sacerdotal, Jean-Pierre Torrel. Esse autor é muito interessante, eu recomendo também a leitura desse livro, pode ajudar vocês, né? Esse livro aqui, também utilizei ele é mais antigo, Os Leigos nas Origens da Igreja, Alexandre Febvre. Os Leigos na Origem da Igreja, também muito interessante, vale a pena, mais antigo, não sei se encontra, mas se encontrar em sebo. Então eu não vou ficar citando esses livros durante a fala, mas estou dando a vocês aqui as informações de onde eu tirei aqui as ideias que a gente vai conversar aqui, tá bom? Eu quero saber, porque a minha internet não está muito boa, se vocês estão me ouvindo, se eu estou chegando aí até vocês com a imagem e o som bom, de qualidade. Tá?
Vocês estão conseguindo me acompanhar? Ok. Muito bem. Vez por outra, vocês vão escutar o meu cachorro latir, tá? Não tem jeito. Tem uma sinfonia de cachorro aqui no entorno, e a cada latido que ele escuta lá de fora, ele responde de cara. Então, se ele fizer muito barulho, eu vou chamar a atenção dele, né? Ele se chama Harry Potter, e ele vai, então, calar. E se não calar, a gente tenta fazer do jeito que der. Tá bom? Boa noite, Teles. A Cidinha falou que você não vinha, que bom. Muito bem, vamos lá. A Seide está aí também. Queria mandar um abraço especial para os meus paroquianos, meus irmãos de paróquia, né? Que legal. Eles estão aí. O pessoal da Rede Celebra também está aí. Estou vendo aí o Renê, estou vendo o Gabriel, estou vendo... Quem mais? Outras pessoas aí também. Tá bom. Então vamos lá, gente. Olha só. Quando a gente fala em clericalismo, né, invariavelmente esse assunto recai em dois dos seus efeitos, que são muito nefastos, são efeitos ruins. O maior efeito hoje do clericalismo, e que a igreja está sentindo muito, sofrendo muito com isso, é o problema da pedofilia, né? É um crime. A pedofilia precisa ser criminalizado, as pessoas precisam de tratamento, né? Elas precisam ser afastadas do acesso à comunidade aqui, no sentido de cuidar da comunidade e também cuidar das pessoas, mas quando essa situação ganha proporções complicadas, aí, no caso, a igreja está fazendo isso, né? Essas pessoas precisam ser julgadas e criminalizadas, né? Mas eu não vou tratar disso. Então, nós não vamos tratar do clericalismo nos seus efeitos pedofilia aqui, tá? Outro problema que o clericalismo dá muitos problemas para a igreja, viu, gente? Mas outro problema que o clericalismo aparece muito, e recentemente tem aparecido textos teológicos sobre isso, tem a ver com a crítica que se faz às transmissões ou imagens de padres e de suas comunidades e de celebrações aonde esses padres atuam, sobretudo por causa das vestes litúrgicas ou por causa do comportamento litúrgico, né? E é um comportamento ritual, né, muitas vezes ligado a uma liturgia pré-conciliar, ou melhor dizendo, a uma caricatura de liturgia pré-conciliar, porque a liturgia pré-conciliar não tem como mais a gente realizar ela. O contexto eclesial determina muito o modo de celebrar. Então, acaba que esse rito de Pio V, ele vira uma caricatura hoje, né? Não tem jeito. Então, isso aparece muito, né, essa crítica em relação a essas coisas, né? Mas isso, gente, é só a ponta de um iceberg, né? A gente faz pouquíssima ideia do que está submerso. O assunto, então, é grande, é vasto, e a gente precisa, então, falar sobre isso, né? A palavra clericalismo, se a gente for analisar aí o português, tem duas partes, né? Cléricos, né? O clero, e o clericalismo. Esse ismo é um sufixo que pode indicar, ele não indica só isso, mas ele pode indicar um excesso, pode indicar um exagero, né? Até mesmo uma doença, né? É o caso aqui. É um exagero, é um excesso, é uma doença. E é um problema na igreja,
o próprio Papa Francisco o considera como um grande problema hoje da Igreja. E as críticas do Papa em relação ao clericalismo são muito grandes, né? Como eu já analisei com vocês esse sufixo ismo, que pode indicar esse excesso, esse exagero, essa doença, eu gostaria de analisar com vocês a palavra clérigos, né? Ou kleros, em grego, né? Que é uma palavra muito interessante. A palavra kleros, muito interessante. E essa palavra kleros, ela... o clero, hoje em português, né? Ela designa as pessoas que são ministros ordenados na igreja, né? Mas no início da igreja, a palavra kleros, ela designava outra coisa. Ela não designava os ministros da igreja. Então a gente vai ver um primeiro exemplo aqui com vocês do uso dessa palavra kleros, né? Na verdade, kleronomos, né? Que está na parábola dos vinhateiros homicidas. Conhecem essa parábola dos vinhateiros homicidas? Essa parábola fala de um proprietário de uma vinha que arrendou a sua vinha para os lavradores, né? E ela está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 33 a 46. O proprietário arrendou essa vinha a esses lavradores e, no tempo da colheita, o proprietário mandou os seus emissários, né, para buscar os frutos da colheita. E os lavradores, para quem foi arrendado esse terreno, né, eles espancaram o primeiro, mataram o segundo e apedrejaram o terceiro. Então, o proprietário pensou assim: eu vou enviar meu filho, porque meu filho vai ser respeitado por eles. Contudo, quando os lavradores veem o filho, eles pensam assim: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. Eu vou agora traduzir as palavras para vocês. Este é o herdeiro, kleronomos. Vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. Kleronomian, herança, herdeiro, né? Então a palavra clero é uma palavra que, se fôssemos traduzir, ela seria traduzida por herança. Clérigo ou cleros são os herdeiros, né? Os clérigos, né, são os herdeiros, seria isso. Então nós não sofremos uma tradução aqui da palavra, mas uma transliteração do grego para o português. É isso? Só que a conclusão da parábola, voltando à parábola, ela é muito interessante, porque a gente sabe que o herdeiro, que é o filho que o dono da vinha envia, pensando que ele seria respeitado, o filho é Jesus. Ele é o herdeiro. Jesus é o kleros por excelência. Ele é o kleros por excelência. E os arrendatários, os lavradores, para quem foi arrendado aquele terreno, os arrendatários são usurpadores da herança do filho. Eles são usurpadores da herança. Os fariseus e os saduceus que escutam essa conversa de Jesus, essa parábola de Jesus, vestem a carapuça e falam: está falando da gente. Está falando da gente. Né? E aí eles ficam muito irritados com Jesus. Então esse é um uso da palavra cleros na Sagrada Escritura. Outro uso a gente vai encontrar lá na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo de 1 a 2. Lá diz assim: muitas vezes e de modos diversos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias, que são os últimos, falou por meio do seu Filho,
a quem constituiu herdeiro, kleronomos, de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Então, Jesus é o herdeiro, ele é o kleros, né? O kleronomos, né? Segundo a carta aos Hebreus. Então, Mateus e a carta aos Hebreus, e podemos procurar que tem outras passagens que falam disso também. Mas não só em relação a Jesus. A palavra kleros, kleronomos, vai ser também referida a outro grupo. Vamos ver? Na carta de São Paulo aos Gálatas, nós vamos encontrar, no capítulo 4, versículo de 6 a 7, a seguinte passagem. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De modo que já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro, kleronomos. Graças a Deus. Então, Paulo está dizendo que aqueles que são os filhos de Deus, né, por causa do Espírito que foi derramado em nossos corações, esses são também herdeiros. Herdeiros. Outro uso da palavra kleros tem a ver com os cristãos no sentido geral. No hino de Efésios 1, de 3 a 14, nós vamos ler: Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nela tendo crido, fostes selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. O penhor da nossa herança, kleronomias, para a redenção do povo que ele adquiriu, para o seu louvor e glória. Então, aqueles que ouvem a palavra da verdade e creem nela, têm o Espírito, que é o penhor da herança. Então, a herança, o kleronomias, está referida aqui ao povo de Deus. Esses poucos exemplos que eu dei para vocês nos levam a concluir algumas coisas. Uma delas é que a palavra grega, que significa herdeiro, deu a origem à palavra clero em português. E originalmente ela tem a ver com Jesus e tem a ver com os batizados. No Novo Testamento, essa palavra kleros, kleronomos, não se aplica aos ministros da igreja, mas aos batizados, ao povo de Deus como um todo. Aplica-se aos ministros enquanto eles são batizados, mas não porque são ministros, né? Mas a gente não vai encontrar essa palavra referida aos ministros. E talvez fosse bom a gente pensar aqui que essa não é a única palavra para a gente entender todo o processo. Tem também uma outra palavra que vai concorrer aqui, no sentido de correr junto, né, de reforçar aqui, aqui ela vai ser um reforço, é a palavra sacerdote. A palavra sacerdote, no Novo Testamento, ela não se aplica a ministros da igreja. De jeito nenhum, no Novo Testamento. Isso vai acontecer posteriormente, num processo que nós vamos chamar de sacerdotalização do ministério. Ela se aplica a Jesus somente na carta aos Hebreus. Mas a carta aos Hebreus fala de Jesus, de um sacerdócio de Jesus de um outro jeito, diferente daquele sacerdócio que estava lá no templo. Né? Porque Jesus, ele não era da casta sacerdotal. Jesus era leigo, judeu leigo da Galileia. Esse da Galileia significa que ele é da fronteira com os pagãos, a Galileia dos pagãos. Então ele é um judeuzinho considerado assim, meia boca, desculpa a expressão. Inclusive a gente sabe, né? De Nazaré pode vir alguma coisa boa, né? Nazaré fica na Galileia.
Então, é um judeu considerado de segunda categoria, né? Então, Jesus, ele era da Galileia, ele era leigo e ele não era da casta sacerdotal. Então, a carta aos Hebreus vai falar de Jesus como sacerdote num sentido simbólico, poderíamos dizer, né? No sentido de que Jesus supera aquele sacerdócio do Antigo Testamento e leva aquele sacerdócio do Antigo Testamento à sua plenitude. É uma outra coisa, né? Tem um movimento aí de continuidade, mas tem um movimento também de ruptura. E o movimento de ruptura é muito forte, com aquela ideia de sacerdócio do Antigo Testamento, né? Então é bom a gente pensar um pouco nessas coisas, porque essa palavra sacerdote também não acompanha os textos em relação aos ministros, os textos da Sagrada Escritura, né? Mesmo quando a gente vê a atuação e a pregação de Jesus, a gente vê que Jesus mostra um Deus muito perto das pessoas, sobretudo dos pobres, das pessoas sofridas, dos machucados, dos pecadores, que era diferente da ideia e da economia religiosa do Templo de Jerusalém, de todos a religião judaica da época. Então Jesus pensava e propunha uma outra imagem de Deus, né? De um Deus que ama, de um Deus que cuida do seu povo ferido e machucado, né? E as ações de Jesus, além disso, são ações que muitas vezes vai colidir, vai transgredir as leis, né, e os impedimentos da lei de pureza que a religião judaica impunha, né? Então, é interessante isso, pensar desse jeito. A gente vê que Jesus não tem nada a ver com essa história de sacerdócio do Antigo Testamento, né? Além disso, quando se narra a morte de Jesus, se narra essa morte em termos sacrificais. Mas Jesus morre não como sacerdote, ele morre como vítima, né? Por isso, alguns autores vão falar de antissacerdócio. Antissacerdócio. Antissacerdócio no sentido da ruptura com aquele modelo do Antigo Testamento. Então, essas ideias vão passar para a comunidade cristã no primeiro momento. E a comunidade cristã, é claro, ela vai contar com ministros e ministras. Mas esses ministérios, no primeiro momento, eles estavam perfeitamente integrados no corpo eclesial. E quando se fala desses ministérios, não se fala do termo sacerdote e nem da palavra cleros. Por isso, talvez fosse interessante a gente conhecer um pouquinho a fundo a história da igreja nos seus primeiros séculos. Parece que tem uma passagem aí do segundo para o terceiro século, e é difícil precisar isso, mas parece que se dá ali, quando inicia-se na igreja um processo de sacerdotalização do ministério na igreja. E, nesse período, vai se constituindo essa tríade que nós conhecemos hoje como episcopo, presbítero e diácono. Isso vai, ao longo do tempo, evoluindo e crescendo até chegar, né, no que a gente conhece hoje, né? Sabe-se, por exemplo, que Tertuliano, entre os séculos II e o século III, ele vai chamar os ministros da igreja de sacerdote ou de sumo sacerdote. Mas o latim de Tertuliano, nos recorda o padre Taborda,
é um latim difícil, e Tertuliano mesmo oscila nessa compreensão. Ele fala, o bispo é um sumo sacerdote, se é que a gente pode chamá-lo assim. Se é que a gente pode chamá-lo assim. Então, tem dúvidas se Tertuliano, né? E em relação à palavra cleros, a gente não sabe bem, mas parece que pelo menos até o 3º século essa palavra foi aplicada aos fiéis, mas depois essa palavra passa a ser aplicada aos ministros ordenados. Aqui eu vou ter que dar um salto com vocês, porque esse processo, então, de sacerdotalização vai começar e ele vai se intensificar e evoluir, vai crescer dentro da igreja. E alguns momentos são decisivos nesse processo de evolução da sacerdotalização e do nascimento aí do clericalismo, né? Então, por exemplo, a liberdade religiosa dada por Constantino no século IV fez com que a religião cristã se tornasse religião oficial do império. E aí o cristianismo começa a assimilar elementos da corte imperial para definir os seus quadros ministeriais. E aí a gente vai começar a perceber a mudança nas orações, nos termos usados, né? 2 termos que aparecem a partir desse período, então, por exemplo, vai ser o termo dignitas e o termo potestas, que são termos ligados aí à corte, ao império e aos monarcas e a esse pessoal aí, né, do Estado romano, né, do Império Romano. Mas isso vai passar para dentro, então, dos textos eucológicos e significa que a igreja começa a assimilar essa cultura, né? Não só isso, os clérigos começam também a funcionar de um modo destacado da comunidade. À parte da comunidade, separado da comunidade. E esse destacamento, essa separação do clérigo, também é progressiva, ela vai chegar ao seu auge lá na Idade Média, quando a teologia vai reforçar isso a partir da compreensão teológica, porque os medievais estão muito preocupados, né, com a ideia da Eucaristia, da transformação das espécies sagradas do pão e do vinho em corpo e sangue do Senhor, né? E aí, junto dessa compreensão da transformação do pão e do vinho, né, em corpo e sangue do Senhor, a tal transubstanciação, vamos ter então um ministro que é capaz de fazer essa tal transformação. Mas, atenção, destacado da comunidade. Ele pode fazer isso sozinho, destacado da comunidade. Então, esse processo é muito interessante, muito intricado, muito detalhado. Eu estou tentando resumir para vocês, mas acontece o que nós chamamos de ontologização do ministério ordenado, sobretudo no grau do presbiterado, no grau dos padres. E essa ontologização, palavra difícil, é uma valorização do ser. Uma valorização do ser. E essa valorização do ser tem por trás uma mentalidade grega, uma mentalidade aí metafísica, né? O fazer vai ser desvalorizado diante do ser, porque tem 2 maneiras de pensar aqui o ministério a partir do ser, metafisicamente, ontologicamente, e o ministro pensado a partir do fazer, do realizar, do servir, né, no caso. E a igreja vai caminhar por essa trilha do ser, valorizando o ministro a partir do ser, como aquele que consagra o pão e o vinho
E ele é ministro para isso, para consagrar o pão e o vinho. Aí começam todas as missas, né? Missas de padres altaristas, que passam a celebrar sozinhos, sem a comunidade, porque não precisa da comunidade. Basta que ele faça isso, né? A outra mentalidade, que é a mentalidade do fazer, ela não é uma mentalidade grega. Ela tem a ver com a experiência do fazer que me constitui, que me torna alguma coisa. O fazer me modifica, me faz de mim alguém, faz de mim alguma coisa. Então, o ministro não passa a ser valorizado pelo fazer, mas ele passa a ser valorizado pelo ser, né? Então, minha gente, o que acontece aí? O ministro da igreja, vamos pensar aqui comigo, ele pode fazer uma péssima pregação, ele pode presidir horrivelmente uma celebração, ele pode cuidar mal do seu rebanho, ele pode fazer tudo de errado, não tem problema, ele é ministro. Então veja a desvalorização do fazer diante do ser, né? Ele é independentemente do que faz. E para isso, nós vamos ter um arcabouço teológico que é válido, mas que vai acabar reforçando, né, essas coisas. E esse arcabouço teológico, é claro, precisa ser pensado, precisa ser atualizado, né? De que eu estou falando aqui? Por exemplo, o sacramento imprime caráter. Essa ideia de imprimir caráter tem a ver com o ser, em sentido absoluto, né? O ex opere operato, né? O ex opere operato é um fazer que, no fundo, conta com esse ser que garante que a coisa se realize, né? In persona Christi é outra expressão, né, que vai ter uma teologia toda por trás disso, para reforçar essa ideia do ser, né, do ministro, nessa identificação ontológica com Jesus, né? Então, Pataboda propõe para a gente dois modelos, o modelo da comunidade, que é o modelo trinitário, e o modelo cristológico, que é o modelo dessa identificação direta com Cristo sem a comunidade, né? No fundo, predominou essa ideia cristológica, né, do ministro sem a comunidade. Isso deu ao ministério ordenado um lugar intocável, inquestionável, pouco aderente a mudanças. E é verdade. Essa mentalidade, ela perpassa as nossas cabeças e a nossa cultura. O padre como alguém, né, lá. Então, clericalismo, ele tem aí uma raiz muito profunda, né? Ele tem um humus aí, essa cultura é o humus, embora não se diga explicitamente, mas a mentalidade implícita é essa, né? Que coloca esses ministros à parte da igreja, à parte da comunidade. Então, em termos de privilégios, em termos de decisões, nas práticas pastorais, né? E também no modo de celebrar. O modo de celebrar também vai ser influenciado, né? Porque esse sujeito, né, ele está acima da comunidade e está sobre ela. Ele não está dentro dela. Então, o clericalismo é isso. No fundo, é um destacamento no sentido de separação dessa pessoa, desse clérigo, mas não só. Eu vou alertar depois, porque nós temos também o clericalismo enquanto cultura que já escapa, já ultrapassa aí os limites dos ministros ordenados, né?
Então a gente perde a referência da igreja. O clericalismo faz a gente perder a referência da igreja enquanto sacramento. O sacramento maior de Cristo é a igreja. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 29, criticando os coríntios que estão comendo o pão, estão comendo a Eucaristia, a ceia do Senhor, sem se importar com os outros. Paulo diz assim para eles: pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a sua própria condenação. O verbo discernir aqui é diakrinon. Diakrinon, em grego, significa esse discernir no sentido de separar, né? Mas separar reconhecendo que tem algo mais importante do que eu. Então, no caso de Paulo e na ceia, em que os ricos estão comendo sem se importar com os pobres que estão chegando depois, por causa do trabalho, Paulo está dizendo, você precisa discernir o corpo. O corpo é a igreja. Para Paulo, o corpo é a igreja. E esse corpo da igreja é mais importante do que a gente, sozinho, do que eu preocupar em comer tudo e deixar os outros com fome. Essa é a crítica de Paulo. Então, vocês precisam discernir o corpo. Vocês precisam considerar a igreja, né? Então, a ideia aqui é interessante porque ajuda a gente a pensar no clericalismo que tira o ministro da comunidade, essa mentalidade que destaca o ministro da comunidade. A comunidade perde força e perde importância diante dessa pessoa, né? E por falta do discernimento do corpo. O corpo é mais importante, o corpo da igreja. A igreja é mais importante, né? O ministro existe para constituir, para edificar a igreja. Não a igreja para servir o ministro, não é isso, né? A carta de São Paulo aos Gálatas também vai dar uma orientação para a gente muito interessante, né? Ela vai dizer assim: todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Herdeiros aqui de novo, vocês já sabem o que significa. Então Paulo está dizendo, todos vós, é uma comunidade. O valor da igreja, de novo, então, na carta aos Coríntios, discernir o corpo, aqui, todos vós, mas vamos puxar outra coisa, o evangelho. Quando os discípulos estão lá brigando entre eles, pelo poder, né? Quem senta à direita, quem senta à esquerda, né? E aí eles ficam com raiva, porque os dois passaram lá na frente e pediram para Jesus para sentar à direita e à esquerda, e Jesus chama eles e fala assim, entre vocês não deve ser assim. Quem quer ser o maior, torne-se o menor e o servidor de todos. Então, os textos bíblicos estão nos colocando aqui em relação com a igreja, com a comunidade. Esse entre vós não deve ser assim, né? Então, o valor da comunidade sobressai aos que querem se destacar, ou aos que se consideram destacados, mais importantes do que os outros. E ainda, completando aqui, a gente poderia citar Santo Agostinho, que diz uma frase muito conhecida, alegra-me o que eu sou convosco, preocupa-me o que eu sou para vós. Convosco eu sou batizado, para vós eu sou bispo. Convosco eu vou ser salvo, para vós posso até me perder, posso até ser condenado, né? Mas convosco eu vou ser salvo. Isso me alegra. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos uma igreja que se constitui
a partir da base, a partir da experiência batismal, a partir daquilo que é comum a todos, inclusive os ministros. O batismo. Isso está na base. Né? E aí eu vou dar outro salto com vocês, nós vamos para o Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano II, nós vamos ter a restauração do sentido eclesial da liturgia. A Igreja devolve para a liturgia o seu sentido eclesial. E esse valor eclesial da liturgia aparece nesse documento chamado Sacrosanctum Concilium, onde se insiste numa palavra que é a pedra de toque da Constituição. A palavra é participação, tomar parte. Participar. E participar plena, interna, externa, piedosamente, conscientemente, frutuosamente, de maneira fácil e participar ativamente. Participar ativamente. Gostaria de salientar essa palavrinha da participação ativa do povo de Deus na liturgia. Porque significa dizer que esse povo de Deus, que era espectador, passa a se tornar sujeito da ação litúrgica. E como sujeito da ação litúrgica, ele tem que agir. E o agir é que vai fazer dele membro dessa igreja de fato. Aqui o caminho que o Sacrosanto Concílio está fazendo é o caminho da ação. Né? Não é o caminho do ser, mas é o caminho do fazer. Ao contrário do que aconteceu com os ministros ordenados. Né? Então a ação na liturgia é a ação do Cristo inteiro, cabeça e membros. E Santo Agostinho nos adverte, não só a cabeça e membros, é o Cristo inteiro. Então, o fazer, no sentido de realizar o rito, foi devolvido aos fiéis. E esse fazer realiza a comunidade. Então, se a gente fosse usar as palavras daquele teólogo Henri de Lubac, que disse, a Eucaristia faz a igreja e a igreja faz a Eucaristia, a gente poderia dizer assim, a Eucaristia faz a comunidade e a comunidade faz a Eucaristia. É um jeito de pensar até subversivo diante do clericalismo, né? Interessante. É possível dizer que a comunidade faz a Eucaristia? Não é o padre que faz a Eucaristia para a comunidade? Não. Diz a Sacrosanto Concílio que não. No número 48 da Sacrosanto Concílio se diz, de maneira muito bonita, eu vou ler para vocês, porque é um artigo precioso, e ele nos remete também à oração eucarística 1, né? Diz assim, é por isso que a Igreja busca com solicitude que os fiéis cristãos não estejam presentes como estranhos ou mudos espectadores neste mistério de fé, mas, entendendo bem os ritos e as preces, participem da ação sagrada consciente, piedosa e ativamente. Sejam instruídos na palavra de Deus e se refaçam na mesa do corpo do Senhor e rendam graças a Deus. Ao oferecer a hóstia imaculada pelas mãos do sacerdote, aprendam a fazer juntamente o oferecimento de si mesmos. Fazer juntamente. Então o sacerdote não age sozinho, o povo age juntamente com ele. E assim, através de Cristo mediador, se aperfeiçoem dia a dia na unidade com Deus entre si, até que Deus seja tudo em todos. Para não dizer que esse é um caso isolado da Sacrosanto Concílio, nós temos também um outro
documento da igreja chamado Lumen Gentium, sobre a igreja, que vai falar do fazer dos fiéis na Eucaristia. Ele diz assim: o sacerdote ministerial, pelo poder sagrado que goza, forma e rege o povo sacerdotal. Na pessoa de Cristo, realiza o sacrifício e o oferece a Deus, em nome de todo o povo. Os fiéis, porém, por força de seu sacerdócio régio, concorrem na oblação eucarística. Esse concorrem na oblação eucarística é fantástico. Significa, correm juntos, colaboram na oblação eucarística, na oferenda da Eucaristia, no fazer a Eucaristia. Então, existem outros textos, mas esses dois são suficientes para a gente entender que o concílio valorizou o fazer dos fiéis. Então, pensem comigo, o clericalismo na liturgia tem a ver com o impedir o fazer dos fiéis. Né? E aí vem a compreensão do Papa Francisco sobre liturgia. Recentemente, numa audiência à Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, ele vai dizer uma frase lapidar: a liturgia é popular. A liturgia é popular, como diz o próprio nome, liturgia, significa isso. E noutra ocasião ele bate o pé: a liturgia, a reforma da liturgia é irreversível. Nós não podemos voltar atrás nisso. Porque nós já compreendemos que a liturgia, como nós fazemos hoje, precisamos melhorar, claro, mudar, aprofundar, mas ela é a possibilidade da realização da igreja, né, na sua mais profunda essência. E quem vai dizer isso são os bispos em Medellín. Os bispos em Medellín vão dizer que na liturgia a igreja é mais ela mesma. Então, quando a gente cruza esses dados todos, a gente começa a perceber, né, a importância da participação dos fiéis, a importância da gente cuidar de não recair no clericalismo e a importância de valorizar a comunidade. Agora, a promoção dos fiéis nada tem a ver com combater o clero. Ninguém quer combater o clero. Ninguém quer combater os ministros ordenados. Eles são importantes para a igreja. A igreja precisa deles. Eles são servidores da comunidade. Devem ser cada vez mais servidores dessa comunidade ou das comunidades, né? Mas ele não pode ser destacado da comunidade. E a gente precisa voltar a pensar no fazer do ministro. E aí hoje a igreja começa a conversar sobre a ars celebrandi. A ars celebrandi é a arte de celebrar. Quer dizer, a gente começar a pensar no fazer ritual dos ministros, né? Ao invés de pensar que basta ele ser padre. Não basta mais ser padre. O povo está pedindo cada vez mais boas homilias, boas presidências, né? Padres que acompanhem as comunidades, que estejam juntos, que escutem, que conversem, que se coloquem, né, juntos nas decisões, na direção da igreja, da comunidade. Então é importante a gente pensar nesse sentido, né? E o contrário, infelizmente, está acontecendo. Nós temos hoje liturgias muito marcadas pelo clericalismo. E aonde que aparece esse clericalismo nas nossas liturgias?
Ele aparece quando a gente começa a criar distinções e cisões dentro da celebração, né? Por exemplo, quando a gente afirma uma dignidade superior à dignidade batismal. Isso é uma forma de afirmar o clericalismo, né? Existem outras maneiras de afirmar o clericalismo, mas pensem comigo, a linguagem da liturgia não é uma linguagem discursiva, como eu estou fazendo aqui com vocês, e nem especulativa, como a gente vê numa aula, né, de teologia, de filosofia. A linguagem da liturgia é simbólica, é ritual. E aí, minha gente, não nos iludamos, o clericalismo vai se afirmar na liturgia a partir dessa linguagem ritual e simbólica. Entre clérigos e leigos, porque não se iludam, o clericalismo não é mais um problema só dos clérigos. O clericalismo é um problema de toda a igreja. Nós temos muitos clérigos e muitos leigos com mentalidade clericalista. Por exemplo, um grupo de canto que impede a assembleia de cantar. Ele está se destacando do corpo. Ele não está discernindo o corpo. Por trás, se vocês forem a fundo, vocês vão entender que eles estão vivendo os 15 minutos de fama deles, né? É a ideia do destacar-se do corpo. Nós somos mais bonitos, mais importantes, né? Porque a gente canta bonito e aí a gente não precisa da participação da Assembleia. Estamos impedindo a Assembleia de agir na liturgia. Então, o clericalismo interrompe a igreja aqui nesse caso. Vamos pegar um outro exemplo. Um leitor ou uma leitora que não se prepara para dar à comunidade o melhor serviço da sua proclamação. O leitor ou a leitora que assim age, que entende que basta ele ser leitor, que não precisa de preparação, ele está com a mentalidade clericalista e ele não discerne o corpo, então para ele não importa o corpo. Né? Ele não se preocupa com o corpo da comunidade. E aí ele interrompe a igreja. Um ministro da comunhão ou uma ministra da comunhão que briga com um colega, né, pela escala, ou para segurar a bacia e a toalha do lavabo, né, ou por causa da escala, né, para ficar no presbitério, eu não quero sentar lá embaixo quando tem muita gente no presbitério, né? É a ideia do destacar-se, a ideia do destacar-se, né? A igreja não importa, eu não quero estar lá com a igreja, com a comunidade, eu quero me destacar. Por favor, não me entendam errado, eu sou a favor de que ministros leigos ocupem o presbitério, mas não por destaque, mas por serviço. Tá? Também os ministros leigos. Vamos pensar uma outra situação, que a gente pensa muito em missa, em celebração da palavra. Um casamento com 5 padres no presbitério. Acontece. A gente não vive afirmando que quem preside, os ministros do sacramento do matrimônio são os noivos, mas aí a gente põe 5 padres no presbitério porque a noiva é amiga desses padres. Mas do ponto de vista da linguagem simbólica, o que isso está dizendo, minha gente? Está diminuindo, apagando aqui a presidência, o ministério do casal que está ali contraindo núpcias. Dá para entender? Então a liturgia ela vai operar o clericalismo aí. E é leigo, é clérigo, é todo mundo. Né? Ah, mas eu vou ficar tão feliz se eu ver os meus amigos padres lá, vou ficar tão importante. Né? E um padre que faz de qualquer jeito, que celebra uma missa rapidinha, né?
uma homilia meia boca, né? Não importa, né? Ele é padre. Ele não vai ser destituído nunca disso, porque ele é padre. Então, o fazer dele não importa. Então, esse clericalismo, ele entra aí. Né? O ser se impõe sobre o fazer. E aí a gente precisa desconstruir essa mentalidade, né, que desvaloriza o fazer, porque ela também está na raiz desse mal que nós chamamos de clericalismo, porque esse ser enquanto destacamento, separação da comunidade, que não se importa com, ele interrompe a igreja. A igreja deixa de se manifestar, de se realizar. E aí a gente precisa aprender a ler esses sinais, aprender a ler tudo isso, né? E o quanto de clericalismo eles contêm. Então prestem atenção, não sejamos ingênuos em pensar que o clericalismo é um problema que está no outro. O clericalismo é um problema que está em todos nós, né? O clericalismo está nas roupas, faustosas, vistosas, exageradas, anacrônicas, seja lá o que vocês quiserem. É muito mais profundo. Até quem faz essa crítica tem um viés clericalista, pode ter. Isso precisa ser pensado, né? Porque decisivo é a igreja, é o discernir a igreja, é o discernir a comunidade. Às vezes nós fazemos a crítica sem discernir a comunidade, sem discernir a igreja. E a liturgia nos chama para isso, para esse discernimento da comunidade. Também outra bobagem que eu vejo, o pessoal fala assim, não vamos colocar veste em ministro leigo, porque senão vai clericalizar o leigo. Gente, não é veste que clericaliza o leigo, é uma mentalidade que clericaliza o leigo. Né? Às vezes vai ser um sinal, às vezes não. Então tem que ficar atento a isso. Mas o que é decisivo é a mentalidade. Então fiquemos atentos. Também na nossa relação com o feminino, com a mulher. Observem isso. Isso fica muito, muito flagrante, né? Quando um homem preside, a gente não fala nada na celebração da palavra. Mas quando uma mulher preside, a gente enche de críticas e até interrompe a presidência da mulher para corrigi-la publicamente, porque ela está presidindo uma celebração da palavra e fez o que a gente considera errado. Será que não tem clericalismo aí? Desconfiem, né? Sem negar a distinção de grau entre sacerdócio comum e sacerdócio ministerial, também a gente precisa superar uma outra ideia que é profundamente clericalista. A ideia de que a celebração, a liturgia é para os padres e o mundo para os leigos. Essa separação, essa cisão, ela está na origem do clericalismo. Porque a igreja não é mais pensada como um corpo coeso, unido, mas ele é pensado de modo separado. Essa separação é muito engraçada. O leigo, pelo batismo, ele deve participar da celebração. E o padre, pelo batismo, também deve estar no mundo, testemunhando. Esses limites são muito estranhos, né? E quem foi que rompeu com os limites? Jesus. Jesus rompeu com as barreiras. O véu do templo se rasgou quando ele morreu na cruz. A grande barreira para o sagrado. O véu do templo que foi rasgado. Então, depois da encarnação do Verbo, da morte e da ressurreição do Senhor, né, o sagrado saiu do templo e veio para o meio do povo. E aí eu queria ainda propor uma outra coisa, que a gente cuide, né, também de filtrar um pouco as nossas acusações. Clericalista é o outro. Eu clericalista de jeito nenhum. Clericalista é o padre, eu não posso ser clericalista porque eu sou leigo. Não.
né? Enquanto nós não admitirmos que todos nós somos clericalistas e não aprendermos a discernir o corpo, a igreja, nós não vamos vencer esse mal que está instalado na nossa comunidade, porque a gente não se implica. Então, eu sou clericalista e sinto muito te dizer, você que está me ouvindo, você também é. A gente precisa lutar contra esse mal que todos nós carregamos, né? E o primeiro passo é esse, assumir o quão clericalista eu sou. E se eu não me implicar, não vai haver mudança, né? Se eu não me implicar, a igreja vai continuar sendo interrompida por esse mal, que é um grande mal que tem outros efeitos também complicados e efeitos também ruins na liturgia, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse é uma pitadinha sobre o assunto. E agora eu deixo aberto aí para vocês, para que vocês, então, façam colocações, perguntas, discordâncias, etc., para a gente poder conversar. Eu vou olhar aqui no celular se já chegou alguma coisa, né? E a gente vai tentar, então, responder, se eu souber responder para vocês, ok? Esse assunto dá o que pensar, né? Ele é muito interessante. E eu fico pensando, por exemplo, no Sínodo da Amazônia, né? Enquanto as perguntas chegam, eu vou falando aqui, tá, gente? Quer dizer, a gente não conseguiu dar aquele passo que a gente desejava tanto, né? De ordenação de diaconisas, né? Ou ordenação de homens casados para as comunidades, né? É uma reflexão, é uma conversa, viu, gente? Infelizmente, não foi ainda o momento, né? Mas é importante a gente poder dizer, poder pensar, poder conversar sobre essas coisas, porque pareceu-me, algo precisa ser mais investigado, mas pareceu-me que o ministério ordenado ainda é mais importante do que a igreja. Porque não importa que aquelas comunidades lá fiquem sem eucaristia, sem o sacramento, sem a animação das comunidades, né? Desde que a gente não mexa, isso não importa. Não podemos mexer com o ministério ordenado. Então, esse lugar destacado da vida da igreja, da vida da comunidade, está interrompendo a igreja. A igreja está sendo interrompida. Então, minha gente, nós precisamos conversar sobre isso, né? Claro que as mudanças precisam ser feitas com calma, mas a gente precisa. Né? O Francisco ele está perguntando o que significa a palavra presbítero, né? Aquele que se põe à frente, eu diria o irmão mais velho, presbítero, ok? A Célia Aparecida está dizendo, os padres e leigos não deveriam ser considerados corpo da igreja e não haver hierarquia? Como aplicar o conceito de sujeito e de clero ao povo e ao padre? Mais do que aplicar o conceito, Célia, nós precisamos devolver o protagonismo. O agir é mais importante do que o ser, porque o agir nos conduz ao ser. Ora, quando a gente se preocupa só com as definições, quando a gente se preocupa só com os conceitos, a gente não muda o ser. Entendeu? A gente fica nesse ontologismo, nessa metafísica, e a gente não muda. Então é importante mudar pelo agir. Porque a mudança pelo agir vai nos levar a uma nova forma de ser. Ok? A Valdete está perguntando aqui, o diálogo entre ordenados e leigos precisa melhorar muito para que haja o bem comum. Quais caminhos podemos fazer nesse sentido? Olha, são muitas coisas que precisam ser feitas, né? Como o nosso assunto aqui é liturgia,
Eu acho que a gente tem que promover cada vez mais a participação dos fiéis, é um caminho. A participação cada vez mais ativa nas celebrações. É claro, sem a gente ficar querendo que os fiéis façam coisas que não são dos fiéis, né? Por exemplo, uma oração presidencial é de quem preside, né? Seja ele leigo ou clérigo, a oração presidencial é de quem preside. Não precisa todo mundo falar tudo toda hora, né? Mas a participação seria aqui um caso, de promover essa participação cada vez mais ativa, consciente, interna, externa, plena, frutuosa, piedosa, etc. Ok? A Wanda Alves, sempre ouvi falar que os padres são os representantes de Deus na terra e os filhos prediletos de Maria. Tenho todo respeito a esse ministério, mas essas afirmações realmente me fazem sentir como leiga, menos importante diante de Deus. Como fica a questão dessas devoções, dessas afirmações? Elas devem ser desconsideradas, né? Os representantes de Deus são todos os batizados. Todos os batizados representam Cristo nesse mundo, porque nós somos o corpo de Cristo, né? Pelo batismo. E esse negócio de filhos prediletos de Maria, sinto muito. O filho predileto de Maria é Jesus, né? E em Jesus, pelo batismo, todos nós somos filhos prediletos de Maria. Então, o raciocínio de que só os sacerdotes são filhos prediletos de Maria, no fundo, esconde também essa ideia de clericalismo. Tá? O Valdecir Alves, clericalista seria aquele que divide o corpo? Que faz do fazer a busca de satisfação pessoal? Ele divide a comunidade porque ele se põe fora dela, ele se acha mais importante do que ela, e aí vem toda uma série de atitudes, né? Ele fica autoritário, ele passa a não considerar a comunidade nas decisões, na condução, na participação na liturgia, que é o nosso assunto, etc. Né? Ele começa a se impor, né, de uma maneira pouco dialogal, né? Se impor nunca é bom também, mas não conversa, né? É muito interessante a gente ver alguns comportamentos, né? Vamos começar do zero. Peraí, gente, essa comunidade já está caminhando há quanto tempo? Começar do zero como? Né? Uma coisa que acontece muito frequentemente, né? Chegando um padre novo numa comunidade, 2 providências ele faz, 2. Né? Acabar com a equipe de liturgia e acabar com o conselho pastoral. É muito sintomático isso, né? O conselho pastoral e a equipe de liturgia. Porque a liturgia é esse lugar da afirmação simbólica. A afirmação simbólica do poder, gente, ela é mais forte do que a afirmação discursiva. Então, a liturgia pode ser aqui manipulada para esse clericalismo. A gente tem que cuidar disso, né? Vamos lá. Agora, ele faz do fazer a busca de uma satisfação pessoal? Não é isso. O fazer é importante, mas ele parte do princípio do ser. Ele se considera clérigo e ninguém vai tirar isso dele, isso é intocável. Então ele pode fazer o que ele quiser. O fazer dele tem como base essa ideia do ser. Né? O que eu fizer tá bom, porque eu não vou ser ameaçado. Né? Então aí vem as homilias ruins, a má presidência, a falta de unção para presidir, né, para conduzir uma celebração, de envolver a comunidade, de ajudar essa comunidade a experimentar o mistério de Cristo. Né? É muito interessante. O pensar que eu posso fazer sozinho, sem a comunidade. Acompanhe essas lives agora, em que os padres estão celebrando sozinhos, sem comunidade. Eu fico preocupado do quão o clericalismo pode estar sendo isso.
porque, de novo, a comunidade está sendo tirada. Eu sei que tem a pandemia que impede, etc. As intenções são boas, nós não estamos julgando as intenções, né? Mas o fazer da comunidade está sendo deixado, está sendo interrompido, mas o padre está lá, se afirmando, né? Então, isso tem que ser conversado, né? Isso é importante a gente levar em conta isso. A Lorena está me dizendo aqui que acabaram as perguntas. Então, nesse tempo de pandemia, como povo sacerdotal, eu acho que a gente está tendo uma oportunidade fantástica de exercer o sacerdócio comum celebrando nas nossas casas. Mais do que assistir. Celebrar em casa é importante. Acreditar que você pode celebrar em casa. E aí a nossa arquidiocese de Belo Horizonte está utilizando o roteiro das Pias Discípulas, que está sendo também espalhado pelo Brasil afora, um roteiro muito bom, a gente agradece às irmãs que fazem, que produzem esse material, e nós estamos usando esse material aqui na nossa arquidiocese e está trazendo muitos frutos. A comunidade que eu pertenço está fazendo uma experiência muito bonita aqui nesse sentido. Então, não deixem de celebrar em casa. Vamos descobrir a dimensão aí eucarística, a dimensão litúrgica da nossa mesa, da nossa casa, a presença de Cristo no meio de nós aqui dentro de casa. Isso é muito importante, né? É uma oportunidade de transformar essa adversidade numa oportunidade. No próximo dia 3, nós vamos ter uma live com a irmã Penha Carpanedo. E o tema vai ser sobre a leitura orante, né? Então, nós vamos nos deliciar então com a irmã Penha, né? E eu quero participar dessa live e convido vocês a participarem conosco, para a gente aprofundar também esse caminho e essa maneira de ler a Sagrada Escritura, que é consagrada pela nossa tradição, né? Então vocês fiquem convidados. Bom, eu sou padre, eu agradeço a Deus por esse dom que me foi dado de estar a serviço da minha comunidade, mas antes disso eu sou batizado, né? E retomando as palavras de Santo Agostinho, alegra-me o que eu sou convosco. Então, que a gente possa viver nessa comunhão que o batismo nos inseriu, né? Como filhos e filhas amadas de Deus, todos herdeiros e herdeiras, né? Desse único herdeiro, né? Herdeiros em Cristo, né? O verdadeiro herdeiro, o Filho amado de Deus. Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado pela sua presença e participação.